Boa tarde, né, professor? Boa tarde. Eu queria agradecer ao senhor por esse momento, o senhor está concedendo essa entrevista. O senhor autoriza o uso da sua imagem para fins didáticos do curso de licenciatura em História na disciplina de Estágio Supervisionado 2? Sim, aceito. Professor, eu queria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco sobre você, como é que iniciou na sua profissão, como é que o senhor iniciou como professor de História, o que é que levou a isso? Desde a infância, né, do fundamental, do ensino médio, os professores falavam do meu domínio, né, da voz, do domínio aí da exposição em sala de aula, né, eu era uma pessoa muito comunicativa e isso levou também a me interessar pela história, né, que a história é discurso, né, a história é narrativa, então eu busquei através da história, né, me encontrar no mundo, né, nessa profissão tão bonita, né, tão primordial para os tempos tão sombrios de hoje, né. Então, aos 15 anos, né, eu ingressei no curso de História de licenciatura em Caicó, né, no campus da UFRN. Me formei em 2020, né, um pouco menos aí de tempo antes da pandemia e após entre a pandemia entrei no ensino, né, já num momento tão atípico da nossa sociedade, né? Então eu entrei na docência num momento importante historicamente, né? Um momento que a gente estava se adaptando a essas novas condições que estávamos aí, né? E desde 2021 estou praticando a docência aqui na Escola Municipal Professora Socorro Amaral, ministrando História e atualmente Geografia também, né, na turma do novo ano. Após isso, e fiz algumas pós-graduações, estou fazendo algumas, né? Estou atualmente fazendo Neuropsicopedagogia, né, e Neurociência na Educação, e também sou estudante de graduação no curso de Direito, né, do campus de Caicó também, da UFRN. Professor Pessoa, o senhor é natural aqui de Currais Novos mesmo? Sou natural, nascido e criado em Currais Novos, só viajei um pouco por conta da faculdade, né, mas sou sim, nascido e criado em Currais Novos. Quando o senhor iniciou efetivamente a trabalhar, a agir como um professor de sala de aula, qual foi os seus primeiros desafios? Eu acho que a adaptação é um ponto muito importante, né, para se pensar. Por quê? Através da adaptação que o professor vai se moldando, sabe? Quais vão ser as práticas que irão ser feitas, porque a teoria, sim, ela é importante, mas é através da metodologia, das práticas que o professor vai se moldando, se construindo como ele é profissional e também como lidar aí com a prática da docência, né? Claro que a nossa profissão é uma profissão que eu digo até nômade, né? Por que nômade? Porque dentro da nossa profissão somos tantos outros, né? O professor tem que ser psicólogo dos alunos, tem que ser enfermeiro, tem que ser assistente social, então o professor se molda para a realidade da turma, se molda para a realidade da comunidade, da escola, né? Então eu acho que os principais desafios aí é aqui do cotidiano mesmo, né? É saber lidar com as situações que não são positivas, é saber lidar com o socioemocional, é saber lidar com a questão de gestão, é saber lidar com a questão dos profissionais, dos colegas. Então o professor não é só escrever no quadro, né? É saber trazer a realidade do aluno para dentro da sala de aula, né? Então esses são os desafios que o professor vai se moldando através dos anos até se encontrar, né, dentro da profissão. Durante o seu período de formação, antes de se tornar professor efetivamente, qual foi as dificuldades e qual foi as partes que o senhor viu mais valor, digamos assim? Eu acredito que o mais valoroso, né, é a recompensa do trabalho em si, né? É você ter o carinho dos alunos, é você mediar o que você aprendeu na faculdade e trazer de uma forma mais lúdica, trazer de uma forma que enriqueça aquelas pessoinhas, né, que a gente tá criando cidadãos aí, né? Mas vai ter seus percalços no meio do caminho, né? A desvalorização da profissão, a romantização, o sobrecarregamento dos professores, né? A gente percebe que hoje em dia o professor ele é visto como o salvador do futuro, mas quem é que ampara o professor, né? Quem é que ampara a mente, a saúde mental,
né, desse professor que lida com várias situações e profissionalmente e também dentro de casa, né, pessoalmente. Então ele tem um mundo para dar na cabeça dele, mas quem é que cuida do professor? Claro que devemos sim colocar nossos alunos como prioridade, mas e quem coloca o professor como prioridade, né, nas questões aí da teia educacional? Né? Na questão do planejamento de aula, o que o senhor procura trazer para os alunos dentro do que o senhor vai em casa, prepara aquela aula, no dia seguinte, às vezes não dá certo, às vezes dá. Como é que o senhor faz assim esse estudo para fazer os planejamentos de aula? Aqui na escola temos vários projetos, né? Estamos iniciando o projeto da horta, né? Que é predisposta pela nossa coordenadora. Temos a nossa feira de ciências, literarte, que é esse momento aí de trazer literatura e arte aí, né? Como forma de educação, dentre outros vários projetos, né? Que estamos em parcerias aí, tanto de nível municipal como estadual. Quando eu vou, fora esses projetos, quando eu vou trazer o conteúdo de história, né? Si, né? Quando eu não trago o socioemocional quando é necessário, né? Porque muitas vezes a aula não se deve só ter só conteúdo. Se surge uma causa, se surge um ato que é necessário trabalhar o socioemocional com os alunos, eu trago, planejo também essas aulas. Questão de conteudista, né? Eu sempre planejo minhas aulas, eu digo aos meus alunos que eu tento ser o professor que eu não tive, né? Que é esse professor maleável, esse professor que traz uma aula mais dinâmica, uma aula que traga a realidade do aluno para dentro da sala de aula, é a aula da dialogia. Eu não estou aqui para ser um portador do conhecimento, eu estou aqui para mediar o conhecimento. Então, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Isso é uma troca, né? Educação é uma troca de experiências. Então, eu busco não ser aquele portador do conhecimento, como era conhecido o professor antigamente, não. A gente tenta dialogar através dos conteúdos, né? Por exemplo, a questão indígena. O que é que eles sabem de indígena? O que é que tem de indígena no cotidiano deles? Por que é importante estudar, né? Eles conhecem alguém, eles têm conhecimento, então a gente vai trocando ideias e experiências para a gente ter uma educação, né? uma aula aí bem didática, né? Bem dialógica, né? E bem realista, né? Porque a educação tem que fazer sentido para os alunos. Eu não tenho como estar aqui na sala de aula dando conteúdo que não faz sentido para a vida desses alunos. Quando o senhor era estudante do curso de História, o senhor, quando virou professor, viu aquela barreira da teoria do curso, né? Que passa para a gente aqueles livros, videoaulas, para a prática em sala de aula, uma diferença? Gritante, né, gente? Eu acho que isso vai desde da estrutura, né? Porque quando a gente sai da universidade, a gente sabe que a UFRN, né, a faculdade, a universidade, aliás, que eu me formei, há uma estrutura gigantesca, né, um aparato aí técnico muito bom. E quando a gente vem para a sala de aula, a gente está limitado. Tanto questão de estrutura, de realidade, né? A gente está numa bolha lá na UFRN. Quando a gente vem para a sala de aula, é um mundo totalmente diferente. Porque acredito que até eu faço uma crítica, né? Eu acho que os cursos de licenciatura da UFRN são ótimos, porém eu acho que eles não preparam na grade de fato o que é ser um profissional da área dentro de uma sala de aula, né? As questões de animosidade, as questões socioemocionais, as questões de estrutura, né? Eu acho que se foca muito na teoria, né? Mas se eu estudo Foucault, será que isso vai fazer efeito na vida dos meus alunos? Será que de fato a grade curricular dos cursos de licenciatura estão de acordo com a real realidade, a real conjuntura que se existe nas salas de aula de hoje? É uma coisa que eu acho que tem que se pensar atualmente. O senhor, como professor, já passou por vários estagiários, né? Assim como eu. Sim. O senhor acha que isso contribui ou não? A experiência de ter um estagiário com o senhor observar, dar aquelas dicas, ou não contribuiu assim na sua mediação como professor também? Ou contribuiu? Contribuiu totalmente. Eu acho que o estágio é essa porta de entrada, né, para saber como nós profissionais vamos entrar aí depois da nossa faculdade, né? Porque é através do estágio que eu vou poder, né, ser avaliado pelo meu estagiário. Será que eu de fato, né,
como é que eu estou sendo visto por outra pessoa, né? Porque a gente tem que ter autocrítica, mas também receber crítica do próximo também, que isso é sempre bom para crescer na nossa profissão. E o estagiário, tendo esse contato com a sala de aula, prepara ele para o fim dessa graduação. É aí onde vai ter as amarras, vai ter os elementos, vai ter as nuances do que está por vir aí na sua profissão. É aí onde ele vai estar, né, nessa crítica, né, da profissão, mas também nessa busca, né, pela esse sucesso da profissão, né, dessa estima, né? Então é através desse estágio que ele vai ter a estima e também vai estar preparado aí, né, para os problemas que poderão surgir aí na profissão. Professor Pessoa, a última pergunta é saber quais são as suas expectativas para o futuro na questão da educação brasileira, no seu trabalho. Quais as expectativas que o senhor tem? É preocupante, porque eu vejo que até alguns anos atrás o projeto mesmo era de defasagem da educação, né? Eu acho que faltam as políticas públicas realmente eficazes, né? Porque se há o contexto, né? Estamos com cada vez mais alunos atípicos, estão cada vez com menos estrutura, com pessoas com depressão, com ansiedade, com alunos necessitando, né, de cuidados específicos. Mas de onde? A gente sabe disso. E o professor que vai fazer esse trabalho é o único profissional que vai trazer essa assistência desses alunos? Não. A gente tem que vir lá de cima, certo? Das políticas públicas. E não é políticas públicas generalistas, não. Não é aquela que vê o aluno como um padrão, não. É políticas públicas que traga o aluno como um ser humano, que ele é individual. É ver o professor, que ele é um individual. É ver a gestão. Então, o futuro que eu vejo é um futuro incerto, é um futuro que eu vejo a profissão sendo realmente desvalorizada, uma profissão que é desgastante, apesar de ser também uma profissão que nos dá muito orgulho, uma profissão que nos traz muita alegria, muita responsabilidade, que a gente está construindo, né, o futuro literalmente aí, né, da nossa sociedade. Porém, eu acho que tem-se que pensar aí na questão das políticas públicas para a educação, porque ela está ficando em segundo plano da nossa sociedade. Professor Pessoa, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo seu tempo e pelo período que eu estive sendo seu estagiário. Agradeço demais. Eu que agradeço você, Ken. Você é um ótimo estagiário, foi muito bem aí na execução do estágio, né? Um professor que eu vejo vai ter um futuro brilhante aí pela frente. Eu que agradeço ter a oportunidade. Obrigado.